Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Isabelle Kepke e você está no meu canal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. No meu Instagram, se você ainda não me segue, entra lá, @Isabelle Kepke. Eu falo um pouco, toda quinta-feira, na verdade, eu tenho um quadro lá com uma amiga minha, que é psicóloga, e a gente troca uma ideia sobre papos diferentes. Eu sempre trago uma parte da alimentação e ela traz uma parte da saúde mental. E a gente tem feito isso todas as quintas-feiras, uma live no Instagram. E hoje eu resolvi gravar e colocar aqui para vocês também. Então, após a vinhetinha, vai rolar a live que rolou hoje. Infelizmente não tá ao vivo, porque eu gravei. Mas eu pretendo semana que vem fazer, na quinta-feira, a live também aqui pelo Instagram. Então, se você tem alguma pergunta, algum comentário, curte, compartilha, conversa e a gente vai estar trazendo mais esse quadro para o nosso canal. É um pouco de nutrição misturado com psicologia para ver se a gente consegue ajudar mais algumas pessoas e eu também nesse momento que a gente está vivendo, tá bom? Espero que você goste, curte, compartilha, assiste aí. Tem 1 hora de live, que é o tempo do Instagram. E é isso aí, eu espero que você goste. Um grande beijo e vamos lá para mais um papo. Hoje a gente conversou sobre vícios, então assiste que tá bem legal. Beijão. Olha, já temos muitas pessoas entrando. Johnny Tavares. Johnny Tavares é um que uma vez eu falei que era Ione. Oi, nossa, que bonita, num visual Hoje novo. estou com acessórios novos. Mas é muito chique, Ai, teve que mudar tudo. eu mudei tudo. Eu tô aqui na minha irmã hoje. Olha. Ela tá aí? Ela, Manda oi pra a Isa ela. tá mandando oi. Minha mãe tá aqui, ó, fazendo pão. Ai, que delícia. Oi, eu quero E pão. as crianças estão aqui brincando. Dá pra ouvir Tá um neve, pouquinho? cara. Hoje tá com neve? Não, hoje tá 18 graus, então aqui é verão hoje. Aqui tá frio. No Brasil, 18 graus, a gente usa blusa de lã. No Canadá, 18 graus, você brinca de água. Eu tô de blusa de lã o dia inteiro, moletom, e o dia inteiro deitada com preguiça de viver. Tá muito frio aí? Não tá muito frio, tá gelado. Mas sabe o que que é? Uma coisa que as pessoas falam, mas você não passa muito frio no Canadá? Pra você que não sabe, eu moro em uma cidade muito famosa do Canadá, chamada Saskatoon. Tá Muito sendo famosa, irônica? muito famosa. Você já ouviu falar várias vezes. Mas é o meio do Canadá. E assim, aqui é muito frio. Eu só ouvi falar porque você me contou. Bem famosa, se você for assistir qualquer seriado, qualquer filme do Canadá, não vai comentar de Saskatoon. Então, e se for comentar, debocha. Mas é um lugar bem legal, só que aqui faz muito frio. E o frio daqui é bem pesado. Então, por exemplo, a gente pega -30, -40. Quando faz 18 graus, para nós é calor, de certa forma. Então, 20 graus é uma temperatura de ir pra piscina mesmo. Sabe, para o brasileiro que acabou de chegar, eu entendo, é bem complexo. Mas você vai passando invernos e verões aqui, você vai se acostumando, se adaptando. E esse é um dos assuntos de hoje. Tipo assim, eu queria até fazer a deixa para falar da resiliência do nosso corpo, né? A gente se adapta, o nosso corpo ela tem essa possibilidade de se adaptar a algo que é complexo. Quando a gente usa droga, o nosso cérebro se adapta para esse consumo da droga. Só que essa adaptação não é saudável. E é por isso que a gente tem tantas consequências. Então, por exemplo, se você começa a usar uma droga, ela talvez não seja viciado nela. Mas, olha, vocês estão vendo a intervenção do dia hoje. Dá para ouvir, né? Eu tô olhando pro lado, que eu tava tentando gravar aqui, agora deu certo. Que eu quero subir pro YouTube, então, hoje. Hello, hello, hello para todo mundo. Tô vendo a Stephanie aqui, a Kathleen, tô vendo a Ailton, querido. Tô vendo a Márcia. Oi, pessoal, bem-vindo à live. Hoje a gente vai falar sobre Cleitinho, vícios. Oi, Cleitinho, Andressa, Milena. Milena. A Luana, minha cliente. A Mi, ontem ela prometeu para mim que hoje ela ia ter algumas mudanças no dia dela. Eu tô fazendo coaching com ela. E ela não me respondeu. Dá o joinha aí se você fez o que a gente combinou, hein? Nossa, coloca.
É, filha, vou virar coaching. Ai, eu tô vendo, você tá chamando na chincha. Ó, se os comentários estão na sua frente e você se incomoda de ter comentários, você pode clicar no lado esquerdo da minha foto, que os comentários eles ficam mais transparentes. Você só vai vendo o que é mais atual, tá? Se alguém tá querendo não ter o comentário na cara. Mas você não liga de ter comentário na minha cara também, não. É só pra ficar claro. Então vamos lá. Já estamos há 4 minutos nessa live, a gente tem muita coisa para conversar. 5 minutos. Ai, gente, só uma coisa de sempre que eu super aprendi é o aviãozinho aqui. Você clica no aviãozinho e manda para as pessoas entrarem aqui. Manda para a gente encher de gente, por favor. Agora pode ir, Rebeca, já dei meu recado. A Isa deu os anúncios. Então vamos lá. O vício. O que é um vício? Eu sei que a gente postou várias coisas no nosso Instagram. A Isa tá trabalhando com Canva e super bem, tá criando um monte de imagem legal. E a gente falou sobre vícios. O que são vícios? Dá pra ser viciado, e eu recebi algumas mensagens no meu Instagram aqui, Saúde Mental com a Beca, muito obrigado. Dá pra ser viciado em comida, dá pra ser viciado em açúcar, dá pra ser viciado em tudo, né? A realidade é a seguinte, uma vez que eu dependo daquela coisa, existe uma grande possibilidade de eu ter um vício naquela coisa. Então, vício, a primeira coisa que eu queria que a gente comece a ter uma base em comum, vício é o quê? É a falta de controle. Ou a sensação da falta de controle. Toda vez que eu sinto que eu tenho uma falta de controle, eu posso me remeter a essa ideia de vícios. Só que os vícios, eles são um pouco diferentes. Por quê? Porque quando eu tô falando de um vício de cocaína, é um vício que impacta meu cérebro diretamente, impacta o meu corpo. Quando eu tô falando do vício do álcool, o vício do álcool, gente, o álcool é uma coisa assim, eu sei que existe o beber socialmente, eu sei que existe a recomendação de uma taça de vinho, mas no meu programa de pós-graduação, eles falaram claramente que o vício, ele impacta a gente em várias formas. O vício não, desculpa, o álcool. Então vamos supor, se você tem um corte na sua mão e você coloca uma gota de vinho, vai arder, porque no vinho tem álcool. Se você coloca cachaça, então, vai arder mais, porque o conteúdo a concentração de álcool. A gente não sente o álcool machucando o nosso corpo, por que não machuca a garganta? Por que não machuca? Porque eu não tenho as terminações nervosas de dor para me mostrar essa dor. Mas não quer dizer que ele não faça mal para onde ele entra em contato. No entanto, bebidas crônicas, não cirrose, né? Beber cronicamente. Então, é importante a gente entender que essas substâncias, elas não são saudáveis, elas são nocivas. Claro que se elas forem consumidas com mais equilíbrio, com menos... Elas vão ser melhores do que piores. Por exemplo, eu nem tô com a minha xícara de café aqui. Tô fora do meu ambiente. Mas eu vou pedir pra minha mãe daqui a pouco fazer pra mim um café. Minha irmã fazer um café. Porque, acabou com o nosso negócio. É café, gente. Propaganda, pô. Por exemplo, nesse livro aqui de vícios, tá? O café está listado como uma droga. Por quê? Porque causa dependência. Vamos supor que você é como eu e a Isa, que toma um cafezinho de manhã. Decida não tomar esse cafezinho de manhã. O que acontece? Mau humor, dor de cabeça, mal-estar. Quantos dias você vai ficar nesse mal-estar se você decidir tirar o café da sua vida? Alguns. Então, o que é o vício? É isso. O meu corpo se acostumou com essa substância e ficar com essa substância é nocivo para mim. Então, quando a gente fala assim de vício, o que ele tem que ter? O vício ele tem que ter 4 elementos. Ele tem que ter um desejo. Eu preciso ter o desejo de consumir. Vamos usar o cigarro, por exemplo. Eu fumo cigarro todos os dias. Vamos supor que é uma pessoa que fuma bastante. Vamos supor que é uma pessoa que fuma um maço por dia. Eu fumo um maço por dia. Eu comecei com um cigarro por dia. Se uma pessoa que fuma um maço já começou fumando um maço por dia? Não. Tá? Ela deve ter começado com um cigarro por dia, 2, quem sabe. A pessoa que tá viciada em cigarro, o que ela acontece? Ela tem o desejo de fumar. Ela tem a falta de controle. Por quê? Porque ela vai querer fumar a despeito, entendeu? Eu preciso sair, eu preciso do meu break, eu vou lá fumar. Ela tem a compulsão do uso, usa compulsivamente, e ela tem um uso, ela fuma a despeito das consequências. Vamos pensar numa consequência óbvia de fumar. Problema no pulmão, problema na língua, sei lá, afeta seu apetite. Eu prefiro fumar do que sofrer essas consequências do que parar de fumar. Então, você que está entrando agora, a gente está falando sobre vícios. Vícios é um assunto muito importante, por quê? Porque a gente pode ser viciado em fatores de coisas, internet, né? A gente pode ser viciado em várias coisas, mas quando eu estou falando de substâncias, essas substâncias elas são nocivas ao meu corpo diretamente. Quando eu estou falando de coisas, tipo TV, aí a gente entra no que impacta meu cérebro, mas talvez não faça mal para o meu órgão.
É importante a gente separar essas coisas. Então, por exemplo, uma pessoa... E outra coisa que eu queria falar, o vício, ele geralmente está ligado com tolerância. O que é tolerância? Vamos pegar essa pessoa que fuma cigarro. Pensa você no chocolate, ou pensa você no vinho, pensa você na maconha. O que acontece? A gente desenvolve tolerância. Então, para mim, hoje, fumar 2 cigarros é suficiente. Amanhã eu já preciso de 3. Depois de amanhã... Porque aquilo lá não vem e não me alimenta mais, não me faz tão bem como faria. Bem, né? Porque não faz bem, mas assim... Fez sentido a minha definição de vícios? Com os 4 elementos? Sim. Dá. Sim. Então temos a base do que são vícios. Dá para ser viciado em várias coisas? Dá. Eu preciso ser viciado em substâncias só para falar que eu tenho vícios? Não. Tem vários tipos de vícios. Um que eu estudei que eu achei extremamente interessante, porque era algo que eu não conhecia, e o meu professor fez a gente no cassino. Foi muito legal. Sério? A gente estava viciando, a gente estava fazendo a matéria de jogos. Tava viciando. Tava viciando. A gente estava fazendo a matéria de jogos, Isa. Jogos e vícios, né? Então, jogos de carta, que estão nos cassinos. Aí a gente fez o que a gente chama de road trip. E a gente foi pro cassino mais próximo. Eu tava em Ontário na época. Então, foi uma viagem de 30 minutos que a gente foi. E ele mostrou pra gente em primeira mão como que o cassino faz a pessoa ficar viciada. Então, uma das coisas é assim, tipo, o ambiente. Você não vê a luz lá fora. Quem já foi pra Las Vegas, ou já foi a algum cassino na América do Sul, você vai ver. Tipo, não tem nenhum senso de horário. Las Vegas, você entra no cassino às 8 da manhã, estão servindo bebida normalmente. Tá tudo acontecendo. Não tem janela, como eu tô aqui com janela, como você tá aí. Então você perde o senso de tempo. Tem todo um estímulo de te receber bem. Tem toda aquela coisa de ser muito legal. Tem muita coisa que é gratuita, que vai te incentivar ao jogo. Até uns anos atrás, Las Vegas era uma cidade onde os hotéis eram mais acessíveis, porque eles queriam te atrair pro cassino. Então é todo um universo. E no Canadá é muito triste. Porque o Canadá, infelizmente, talvez nos Estados Unidos também, mas estou falando do que eu vivenciei no meu curso. Os cassinos, o que eles fazem? Eles mandam ônibus para os asilos, para as pessoas. Ai, que sacanagem. É sacanagem no nível assim. E o idoso, ele tá solitário, ele tá triste, ele acaba torrando o dinheiro da aposentadoria. Então ele levou. Então, foi uma das coisas que a gente aprendeu. É uma substância química? Não. É viciável? É. Por quê? Porque tem recompensa, tem inesperado, tem várias coisas. Então, assim, dá pra ser viciado em várias coisas. Isso mesmo. Sim. Vai lá. Minha mãe tá aqui fazendo uma substância. É pra mim? É. O cafezinho. Uma substância. Uma substância. E assim, eu queria falar com vocês que estão ouvindo, tipo, estou viciada. No sugar. Não, obrigada. No sugar. Não açúcar. Aí, um vício a menos, pelo menos. Que eu tô usando ele em outros aspectos. Eu queria... Algumas das pessoas, elas falam pra mim, e eu queria já nisso, porque eu sei que é uma preocupação muito grande. O açúcar, o chocolate. O quanto esse vício é real e quanto ele é nocivo. Porque você é da nutrição. O que você tem... O que a nutrição tem pra dizer sobre açúcar e sobre essas coisas, assim? É muito nocivo, né? Açúcar é um dos piores... Se não, eu acho que o pior dos elementos que na nutrição vai acabar com todo o seu organismo, né? É extremamente inflamatório. Você tem N coisas que o açúcar pode atrapalhar você. Mas eu comecei a dar uma lida sobre vícios em alimentação, sobre compulsão alimentar. E é muito aquela sensação de prazer que um doce te dá. Até tava lendo algumas coisas sobre o vício da sobremesa. Então, muitas vezes a gente já almoça, você já está satisfeito, já está alimentado, mas você pega um mousse de chocolate extremamente calórico, por quê? Por quê? Você não tem necessidade daquilo, você já se alimentou. Então, é uma coisa assim que é muito natural e eu acho que pelo menos aqui no Brasil é muito cultural, do mesmo jeito de você pegar o café. Para mim, eu almoço e no meu trabalho a vida inteira foi assim, você trabalha e toma café depois do almoço. Se você não toma café depois do almoço, parece que tá faltando alguma coisa. Por quê? Porque isso entrou na tua cabeça e cria um vício que você nem percebe. É uma coisa assim que é X, mas eu sinto falta quando eu tô em casa, termino o almoço, eu tô com preguiça de fazer café. Aí eu falo, nossa, ó, meu vício aí, batendo. E doce, ele te libera dopamina, né? Que a gente até tava falando. Dopamina é o neurotransmissor do prazer, né? Ela tá ligada. Do prazer. Ele tá em grande quantidade nas regiões do cérebro do prazer.
sim, sim. E quem não quer ter um pouquinho de prazer, né, na vida? Você tá extremamente amargurado e triste. O que que você faz? Chocolate. Você tá com TPM, o que que você faz? Chocolate, doce, sorvete. A gente nunca pensa, ai, vou comer uma maçã. Cenoura, Estou de sticks de TPM. cenoura. Stick... É, nossa, estou com TPM e hoje eu vou comer uma salada de fruta. Não! Você quer um brigadeiro de panela para se afundar ali. Então, ele te dá essa sensação de prazer que a gente acaba se entregando a isso. E já na parte de compulsão, já é outra situação. Por exemplo, Eu também na adoro a compulsão, Isa, Marcos, Vini e Martins. nessa sensação de compulsão, o problema maior é quando a pessoa ela começa a se alimentar de uma forma que ela se sinta extremamente estufada, ela come para se sentir estufada. Depois que ela se sente estufada, ela sente uma culpa tremenda por ter comido e por estar assim. Normalmente as pessoas com compulsão, elas acabam comendo escondido. Tem a vergonha associada, não tem? Tem a vergonha do que está fazendo. E no final, o resumo disso, a pessoa acaba sofrendo. E pelo que eu entendo, a compulsão, ela tem essa origem psíquica também, né? Então ela precisa ser tratada com um nutricionista, mas também com um psicólogo, com um psiquiatra, né? Sim, sim. Exatamente. Foi até são as formas, né? Medicamento, que você pode acabar com um médico, né? Chegando a tomar um medicamento para isso. A terapia, que é uma coisa que tem que ter um auxílio. E a parte da nutricionista, que ela tem que estar ali para ajudar, para fazer a orientação conforme cada pessoa. Não adianta aquele negócio de pegar a dietinha da revista e seguir isso. Não, você tem que saber quais são os problemas, junto com a terapia, para saber o que está fazendo você ter essa compulsão, essa depressão, essa tristeza, e você acaba enfiando o pé na jaca, literalmente. Então vamos pensar num espectro, né? Vamos pensar que o desejo de comer está aqui, e aqui eu como e eu me sacio. Aqui é quando eu como mais aquela sobremesa. Aqui está a compulsão, que eu não tenho controle, como um monte, me sinto lotada e preciso de ajuda. Dá para pensar num contínuo? Sim, sim. É uma linha, né, que você vai evoluindo. E tem várias formas, né? Tem gente que pensa de todo quanto é jeito para parar com isso. Mas de tudo que eu estava lendo hoje, todo mundo sempre traz muito, por exemplo, para os vícios de cigarro, álcool e droga. É meio que o mesmo método da alimentação. Por exemplo, você não vai falar assim, eu tenho um vício de fumar cigarro e eu vou começar a fumar cigarro moderadamente. Não, você tem que parar. Então, é aquele momento que você tem que parar e entender o porquê que você está fazendo isso e tomar a decisão de parar. Porque não adianta moderadamente, você vai diminuindo. Vai chegar uma hora que você quer comer, que você vai passar no McDonald's e vai enfiar seu pé na jaca. Então, eu acho que é uma mudança, assim, de todos os pontos, né? Você tem que ter muito uma mudança também na sua cabeça para isso, porque é difícil. É muito difícil. Quando eu estava nessa pós, como eu disse, minha pós-graduação é em vícios, eu aprendi muita coisa. Porque uma coisa é você fazer psicologia e tocar um pouquinho sobre vícios. Outra coisa é você fazer uma pós que é focada em vícios num país que tem serviços públicos avançados. Então, eu fiz em Ontário. Ontário tem muito serviço público do governo para ajudar viciados. No meu estágio foi num órgão do governo onde tinha camas para as pessoas fazerem detox. E tinha aulas todos os dias, às 2 da tarde, para as pessoas que estão lidando com vício. Tinha aula de prevenção de recaída. Então, tipo assim, é um universo muito diferente do que eu já tinha visto. E uma coisa que, para mim, eu acho que tem algumas coisas que eu acho que é essencial eu tocar hoje nesse assunto de vícios, porque as pessoas precisam entender. Primeira coisa que eu queria, você que está assistindo, pensa na sua cabeça. Por que você se interessa em vícios? É comida? É substância? É mídias sociais? É pornografia? É exercício físico, você exercita demais? A primeira coisa é que pra gente mudar o vício, a gente tem que pensar naquela balança da lei. Sabe quando a gente pensa em lei, não tem uma balança, aquela balança antiga, que tem 2 pesos de cada lado? Então pensa naquela balança. O que é o vício? O vício, pra mim, ele tem um papel na minha vida.
A pessoa que quer mudar, ela geralmente, ela tem um ganho com aquele uso, com aquele vício, com aquela... eu vou usar de novo o exemplo. Vou usar agora, por exemplo, a maconha. Não, vou usar o vinho, tá? Não é uma pessoa que simplesmente toma uma taça de fim de semana. É uma pessoa que precisa tomar 3 taças todas as noites e é assim que ela dorme. Então, quase que é o sonífero dela, o vinho. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa toma o vinho para potencializar o remédio de dormir também. Gente, eu não tô falando que isso é bom. Isso é muito nocivo. Mas vamos supor que esse seja o exemplo. Eu bebo vinho aqui, né? Gosto muito do vinho, tal. Esse prazer que ele me dá nessa balança, ela é ainda bem mais pesada do que isso aqui desse lado são as coisas ruins que esse vício traz na minha vida. Quais são meus ganhos? Meus ganhos são muito maiores. Eu tô dormindo, eu tô mais leve, eu não tô pensando naquele abuso que eu sofri de um ex-namorado, eu não tenho que ligar pra minha mãe porque eu não me sinto culpada pra falar com ela. Pensa em qualquer comportamento que você tá evitando, que o vício te ajuda a não ter que fazer ou te dá coragem pra fazer. Eu sou muito tímida, eu preciso beber pra falar com as mulheres, que seja. Quando eu não quero ajuda nesse momento, porque tá muito bom pra mim. Tá muito gostoso. Quando que eu vou querer ajuda? Quando essa balança começar a ficar um pouquinho diferente. Tipo, nossa, meu filho tá me vendo beber, ele não tá gostando. Nossa, eu bati muito no meu filho quando eu tava bêbada. Nossa, eu fui bêbada e eu acabei tendo sexo casual com as pessoas que eu não queria ter tido e agora eu tô com 10... Sei lá. Pensa no que a bebida faz de mal pra essa pessoa, nessa história que a gente tá contando. A pessoa quer parar de usar quando esse vício já não é tão bom na vida dela. Muito pelo contrário. Ele não é nada bom. Então ninguém vai procurar ajuda no momento que a maconha está sendo maravilhosa. Talvez a mãe vai procurar uma psicóloga para ajudar esse adolescente. Só que esse adolescente não quer saber, porque a maconha é muito boa para ele. Quando eu começo a ter problemas com a lei, problemas nocivos, é aí que eu vou procurar ajuda. E no meu sistema de ajuda que eu estava fazendo estágio, as pessoas que vinham realmente são as pessoas que realmente estavam com muitos problemas, Isa. É mãe que perdeu guarda de filho, é pai que, tipo, machucou a esposa porque bebeu demais. Então, o que eu tô falando aqui? Se você tá nessa live é porque você se interessa de alguma forma. Ou você tá viciado em alguma coisa, ou você conhece alguém que tá viciado de alguma coisa. Você precisa deixar chegar nas consequências absurdas para você procurar ajuda? Você consegue ver as coisas piorando? Tem que deixar o pior acontecer? Não tem que deixar o pior acontecer. Mas pensa, o objetivo é o seguinte, o que eu ganho com esse vício? O que está trazendo para minha vida? E o que eu estou perdendo? É uma análise extremamente importante. Às vezes você não vai conseguir ter essa análise sozinho. Às vezes você vai ter que conversar com alguém, às vezes você vai precisar de uma ajuda profissional. Mas pensa você no seu comportamento e essa balança. Acho que essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda, eu tenho que estar só nisso daqui está muito pesado para procurar ajuda? Não. Você pode começar a se questionar e reavaliar para você mudar antes disso acontecer. Você não tem que ser o pior caso possível, mas é essencial que você tente entender o papel do vício na sua vida. A gente pode falar de várias teorias aqui. Como política, em drogas tem várias formas de lidar com as drogas. A gente pode criminalizar a droga. A gente pode falar que a droga é simplesmente uma consequência da sociedade. Tem várias formas de chegar à droga. Você pode se posicionar politicamente da forma que você quiser. Mas no final das contas, como isso te impacta na sua vida diretamente? E essa é a grande sacada dessa live hoje. Tipo assim, eu queria que você tivesse, se possível, uma reflexão pessoal do qual que é seu vício em primeiro lugar, ou vícios, e que papel que ele tem nas suas vidas. E assim, a gente vai ter algumas estratégias, mas eu acho que é importante a gente olhar para dentro de si e ver. E eu tô a fim de mudar? Preciso mudar esse vício? Seria bom se eu mudasse? Sim, tem que ser. Você precisa pôr na cabeça que é bom, né? É muito difícil, porque é o que... Esse exemplo da balança é o que diz tudo, né? A gente só se liga do que está acontecendo quando a balança pesou demais e começa a ter reflexo em alguma coisa. Muitas vezes a gente não enxerga isso antes. É muito mais fácil um membro da família enxergar antes da gente, viu? Isso, quem tá de fora enxerga muito bem. Eu não sei se tem muito a ver, mas assim, um exemplo que eu vivo, por exemplo, o meu psiquiatra, por vezes eu falei para ele assim, doutor, aumenta aí meu remédio, eu preciso que você aumente meu remédio, porque eu não tô bem, não sei o quê, pra tentar melhorar tudo. E ele sempre falou assim para mim, Isabelle, não adianta eu tentar aumentar o seu remédio. Eu posso aumentar, posso deixar você dopada. Mas o que adianta? O problema vai estar ali do mesmo jeito. Você tem que passar por isso do mesmo jeito. Então, não tem porquê
você colocar todas as suas frustrações em um remédio e achar que isso vai resolver. E eu levo, não dizendo que eu sou viciada em remédios, não sou, tá? Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, porque muitas vezes a gente acha que bebendo, fumando, comendo chocolate, comendo McDonald's todo dia, a gente vai estar ali esquecendo e apagando uma dor, apagando alguma coisa. Por isso que eu disse que é muito ligado a alimentação com a saúde mental. Muito isso. Porque a gente reflete o que a gente vive, às vezes, no que a gente come. E isso não vai mudar nada. É um esparadrapo que muitas vezes a gente está usando ali, que realmente não vai mudar nada. Então, é importante quando a gente começa a enxergar isso antes da balança pesar até lá embaixo, né? E você está falando isso, e eu tenho um autor brasileiro não, desculpa, canadense, Gabor Maté. Ele até tem a origem francesa, então o E dele tem acento. E eu estudei bastante ele na minha pós, e é uma referência assim de tipo assim, o que são os vícios? E eu vou ler para vocês o que ele escreveu no artigo que eu li antes dessa live. As pessoas costumam dizer que o vício Não, desculpa. Ele fala assim, a gente pergunta assim, qual que é seu vício? Mas na verdade a gente deveria perguntar, qual é a sua dor? Não qual é seu vício. O vício, as pessoas dizem que o vício oferece um alívio para a dor, uma saída para o estresse, um senso de conexão, uma noção de controle, de significado, sensação de estar vivo, entusiasmo, vitalidade. Então ele deu uma variada... Você tá tendo companhia As aí? cachorras, desculpa. Imagina. As pessoas elas podem ter variadas funções para os vícios dela. A pergunta não é que substância você usa. A pergunta é por que você usa? E aí você tá indo para uma coisa que é muito mais profunda. É muito mais profundo do que simplesmente, olha, eu sou viciado em cigarro, vou usar o patch, né? E vou parar de usar. Mas peraí, que tipo de coisa que levou a fumar? Foi porque você foi introduzido ao cigarro muito cedo, muito novo, e você tava com um problema em casa? E assim, a pergunta é, por que existem vícios? É uma pergunta de $1 milhão. Mas eu parto do pressuposto que nós somos seres humanos incríveis e complexos. Então a gente tem a parte biológica, a gente tem a parte social, a gente tem a parte mental, a gente tem a parte espiritual, o físico, o cérebro, o corpo. Sim. Tem que ter várias coisas acontecendo na sua vida para você começar a usar. Então vamos supor que tem uma pessoa, pensa em... Eu não tô falando... Vamos falar em tipos de substâncias primeiro. Tem várias substâncias que elas já vão te deixar viciado muito cedo. Por quê? Porque elas chegam no cérebro muito mais rápido e elas te dão uma sensação de prazer muito mais rápido e seu corpo quer mais. Então vamos por uma pessoa que cheirou cocaína, tá? O cheirar tá ligado com o pulmão. O pulmão se conecta com o cérebro na hora. Por isso que o cigarro também é muito viciável. Então, dependendo da sua substância, a forma que você consome, a sua tendência de ficar viciado a ela é muito mais propícia. Você comer brownie de maconha tem menos chances de você ficar dependente dele se você fumar a maconha. Não estou pedindo para você comer brownie, mas eu estou te falando que existem formas de ficar viciado. O álcool, ele é bebido, ele vai para o seu estômago e depois te dá. Mas se você beber shots versus uma taça de vinho, você vai ficar... Faz sentido o que eu estou falando? Vamos falar que a gente não está falando de uma droga que tem o potencial de vício tão grande como cheirar uma droga. Vamos falar que a gente está falando de um cigarro, vamos falar que a gente está falando de bebida alcoólica. Se um jovem adolescente, os pais estão se separando e eles têm vivenciado brigas diretas dos pais e o pai, por estar nervoso, bate nele, ele acaba indo para uma festa para se sentir melhor. E lá na festa ele é oferecido shot de vodka com não sei o quê e ele se sente melhor. Dá um alívio para ele e fala, poxa, meu coração não tá doendo tanto. Ele tem coisas na vida dele, vamos supor que o pai dele seja um alcoólatra, né? E vamos dar esses adicionais. Compara esse menino com outro menino que simplesmente está na festa porque ele está lá de azaração, mas ele chega para uma casa, a casa dele é estável, tem problemas, mas ele sempre tem comida na barriga, ele não passa necessidade financeira, eles têm os pais que demonstram amor, ele se sente amado. Quais são as chances de um ficar mais dependente do que o outro? Faz sentido o que eu tô falando? Tem várias coisas, faz várias coisas que vão acontecer na sua vida para essa substância ter um papel de conforto, ou ter esse papel que o Dubé falou. Matê, desculpa, falou. Qual é o vício? Qual é a sua dor? Aí você me falou daquela coisa da comida, né? É essencial que a gente distingua o que está fazendo a gente estar viciado em alguma coisa. É essencial, é fundamental para você primeiro entender, para você procurar ajuda adequada e para você parar de usar essa substância caso você queira ou parar de ter esse vício caso você queira. Então vamos supor que alguém
aqui tá muito viciado nas redes sociais, né? Gente, eu ligo no Instagram, eu não consigo sair, eu não tenho controle. Então, se você quer realmente parar de usar, é muito simples, deleta o aplicativo do seu celular. Acabou. Sim. É possível fazer isso? É. Mas vamos supor que você vai no celular justamente quando você brigou com seu marido, você tá estressado, você tá brava. Então é um alívio do estresse. Então como que você pode resolver? Vamos pensar junto, pessoal. Vamos supor que é uma menina que acabou de brigar com o marido e o Instagram é o momento que ela relaxa. Como que ela pode não ir pro Instagram? O que ela pode fazer para ser relaxada sem o Instagram? Ela pode tomar um banho. Ela pode decidir ter uma conversa de sentimentos com o marido dela. E não é tipo assim, você me machucou. Eu me sinto... Gente, esse negócio de conversa é muito sério, tá? Você tem várias formas de falar pro seu marido, pra sua filha, pro seu chefe que você tá infeliz. Você pode acusá-lo ou usar a linguagem de sentimentos. Eu me sinto muito frustrado quando isso acontece. Eu me sinto triste quando a gente briga, porque eu me sinto que eu tô sendo atacada, por mais que talvez essa não seja a mensagem. É bem diferente. A gente pode ensinar essa pessoa a ter uma estratégia de conversar com o marido dela e ver se resolve isso em vez de ir pro Instagram. Então, tô falando exemplos talvez que você não consegue se identificar, mas pensa no que você tá usando, que tem vício, o que leva você a procurar essa substância, esse conteúdo, esse açúcar. O que na quarentena nos propicia muito mais. Muito mais. Você pode ser viciado em Netflix. É um vício que te tira tempo e produtividade, enfim. Você pode ser viciado em ficar o dia inteiro no Instagram, o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro assistindo filme, enfim. É muita coisa. Agora, no momento que a gente vive é absurdo. Então você acha que realmente agora... E eu sinto isso... Gente, eu vou ser sincera. Como eu tô comendo mais açúcar que o normal? Eu engordei 2 quilos essa quarentena. Agora eu tô fazendo mais bike, eu tô, né? Porque agora tá mais calor e tal. Mas é angústia, é incerteza. Mas eu não posso ter alguém falando pra mim assim, você está comendo mais porque é uma quarentena. Eu preciso ter um senso crítico da minha vida. Porque às vezes não é a quarentena. Às vezes você já estava com um problema pré-quarentena, mas a quarentena ela tá deixando isso mais forte. Por quê? Porque você tá numa panela de pressão na sua casa. Então, olhar crítico pro eu... Agora você pode falar, não consigo olhar criticamente pra mim. Você tem algumas opções. Terapia, aconselhamento pode te ajudar a você ouvir sua voz melhor. Fazer diários te ajuda muito. Escrever sua voz, sem julgamento. Vou escrever aqui, ó, diáriozinho de 12 anos, né? Voltamos ao diário. A gente já falou sobre diário, sobre a dor, a diário da dor. Já. Tipo assim, eu briguei com a minha mãe e eu não sei, eu me sinto culpada, mas eu não tenho coragem de falar pra ela. Como é que eu faço? Vou escrever, o que eu tô sentindo? Aí eu leio depois, eu processo e talvez eu tenha pontos melhores pra conversar com a minha mãe sobre por que eu tô frustrada. Porque às vezes minha mãe, ela tá quebrando um boundary meu, um limite meu, e eu tô me sentindo ofendida e eu tô atacando a minha mãe. Mas é um espaço que você tem pra falar, se possível, livre de julgamento. Outra coisa, se você tem um amigo de confiança, às vezes conversar com esse amigo ajuda muito. Belisário Marques é uma das minhas grandes referências tocáveis de terapeuta, né? Não é gente que eu leio no livro, é gente que eu sento e converso. E ele falou numa palestra um dia, quem tem bons amigos não precisa de terapeuta. E eu falei, para de diminuir nossa profissão, né? Mas não é, é porque se você tem um bom amigo, você precisa de ajuda, Cris? Não? Você que tem um bom amigo, você tem alguém que te escuta. E eu falei isso em sessão ontem com uma pessoa que eu estava atendendo. A gente às vezes acha que a terapia é 1 hora da semana, 1 hora cada 2 vezes, cada 2 vezes no mês, dependendo quando você pode, como você pode fazer terapia, ou aconselhamento, psiquiátrico que seja. Que você tem para falar com o profissional da saúde. Mas é a sua hora que você está pagando, né? Então a hora é sua. Se você tem um terapeuta que fala mais do que ouve, é uma coisa a ser repensada. A não ser que seja o approach dele, não sei. Não vamos julgar ninguém aqui, sorry, perdão. Voltando. Mas assim, a hora é sua de você falar. Então você tá usando aquela hora pra falar o que você se preparou, livremente. Mas aquela hora você falou, você se escutou, você foi ouvido. Só que ela vai te impactar durante a semana. E você vai pensar no que você... E o que eu vou falar na próxima sessão tá fazendo você pensar. Então é um processo muito maior do que 1 hora. Porque você fala... Aí acontece que você brigou no trabalho. É isso que eu tenho que falar com o meu terapeuta. Vou conversar sobre o que eu vou falar pra ele. Acho que eu vou falar isso. Você tá processando, é mágico, mas não é mágico. Agora, você tem um amigo que você pode conversar? Ótimo, você vai estar fazendo esse processo. Talvez ele não seja profissional da saúde e não vai te dar um conselho
Mas ele vai te ouvir e fazer você ouvir a sua Sim. voz, que é essencial. E o diário é a mesma coisa, Isa. Você ouvir a sua voz. Ouvir o que eu penso sobre isso. Como que isso me incomoda. Se permitir. Tá, eu sei que eu tô viciado em pornografia. Eu sei que é uma coisa que eu quero parar porque meu cônjuge me pegou. E viu e tá achando que eu tô traindo. Mas eu não sinto que é traição. Eu sinto que é só uma forma de eu relaxar. Quando que eu vou buscar? É à noite. Quais são as ansiedades que eu tenho, os medos que eu tenho antes de buscar isso? Se eu continuar usando isso, vai acabar com o meu casamento? Tá. Então talvez agora seja a hora de eu procurar uma ajuda. Eu já indiquei Instagram para as pessoas aqui, sobre tem um Instagram de vícios bem legal. Tem profissionais que se especializam nessas coisas. Tem, tipo assim, deletar aplicativo. Por quê? Eu já falei isso e é importante. O desejo de usar, o desejo pelo vício, ele é como se fosse uma onda. Como uma onda no mar, né? Nada do que foi será. Tipo isso. Pensa na onda. Tipo, a pessoa fala, não consigo parar de comer chocolate. Quando que vem o desejo de comer o chocolate? Ele dura o tempo todo ou ele passa? Às vezes, tudo que você precisa é sentar com esse desejo de falar, não vou comer, eu vou tomar um copo d'água. É ter essa mudançazinha. Parar de pensar no para sempre e focar no agora, nessa onda. Essa onda vai passar. E cada onda que você passar, você vai ser superado. A minha irmã, ela acabou de passar por um detox de açúcar com uma nutricionista. E ela ensinou a comer coisas que dão saciedade, bastante avocado, gorduras saudáveis. E ela tá vendo comida de forma diferente. Ela não precisou Sim, de muito. sim, Foram 5 dias que sim, ela ficou sem açúcar. Hoje ela parou de sim. comer açúcar para sempre? Não, ela tá consumindo melhores açúcares, né? Açúcares mais Isso saudáveis. era o que eu até ia falar, porque às vezes, muitas vezes a gente faz um jejum ou um detox para que você limpe mais ou menos a sua boca, né? Para que você volte a sentir os sabores de coisas que antes para você não tinha mais gosto, porque açúcar é o top e a maçã não. Então agora você sabe o gosto que tem uma E maçã, ela então é bem falou, diferente. ela comprou uma É. uva antes dos 5 dias. Você tá escutando o barulho de água? Não, tá de boa. Não, tá Esse tranquilo. fone é, não, esse fone é bom. Eu tô... Minha mãe tá cuidando das crias. Aí, A senhora tá a senhora desculpada. tá desculpada porque a senhora tá de babá. Não, mãe, tô brincando, eu tô te zoando. Ela falou que ela ia assistir a live enquanto a gente tava fazendo aqui, mas coitada, ela não tá. Ela tá. Mas não dá, Não não dá. dá. Com um E, monte de criança, não dá. e eu achei incrível porque, por exemplo, ela comprou uma uva antes dos 5 Olha dias. aqui, ó. Olha quem tá em cima da minha cama do Ai, nada. que linda! O que você tá fazendo aí? Desce. Ah, E ela falou, vai, manda. assim, Isa, mas não é possível. Eu comprei essa uva, ela não tinha esse sabor. E agora ela tem esse sabor. Então é o que você falou, limpar o paladar, né? E assim, às vezes, claro, você não vai achar. Esse dia eu tava assistindo uma vegana fazendo uma receita de manga com abacaxi. E a Ana me falou isso da uva. Eu falei, claro que pra ela é maravilhoso. Ela não come açúcar igual eu, bala, chocolate. Ela come a fruta. A fruta é a sobremesa dela. Chicletes, porque a gente sempre foi muito dos chicletes. Sempre, Isa. Até hoje eu gosto de uns chicletes. Mas os Várias chicletes, eles... broncas a gente tomou por causa de chicletes. Na igreja, né? Ai, gente, que coisa feia. Do senhor, seu marido. Ele deu bronca pra gente por causa de chiclete? Eu não Desculpa, lembro. ninguém vai entender nada. Não, ele deu bronca várias vezes, que a gente ficava chupando chiclete na hora do culto. E a gente ficava lá, a gente às vezes era do coral, lá em cima, sentado na frente. Chupando Gente, chicletes. eu gosto de chiclete até ótimo. hoje. E Ó, piadas deixa eu falar, internas. não sei se eu vou te cortar, mas tem umas perguntinhas. Não, vamos lá. Eu tenho uma Posso pergunta que eu quero mandar? responder, manda. Tem uma aqui em cima, da Milena. Como lidar com um paciente que é viciada em algo, mas não enxerga isso? Acredito que o primeiro passo tem que ser a aceitação de ser viciada em algo, para depois iniciar o tratamento. Então, quando a gente está falando dessa balança, como conselheiro terapeuta, a gente aprende a trabalhar onde o paciente está. Então, eu vou falar com vocês rapidinho. Era um slide que eu queria ter preparado. No futuro, eu e a Isa, a gente quer fazer lives com slides. Mas eu vou falar com vocês sobre os estágios da mudança, ok? O estágio da mudança é o seguinte. A pessoa pensa num círculo, a pessoa passa por estágios. O estágio pré-contemplativo, ela própria não vê aquele vício como nocivo. Ela nem tem a ideia de que precisa mudar. É pré-desejo de mudar. E talvez essa pessoa que você está falando está nesse caso. O estado contemplativo é uma pessoa que flerta com a ideia de mudar, mas não está pronto para mudar. No pré-contemplativo, a balança do que você recebe de positivo é muito maior do que as consequências. Então, está sendo pré-contemplativo.
No contemplativo, tá começando. Peraí, esse álcool à noite não me faz tão bem assim. Eu acordo com dor de estômago. Vou ter que parar um dia. Agora eu não vou, não. No contemplativo. Aqui, nessa fase, na primeira fase pré-contemplativo, não tem muita coisa que você pode fazer. Você pode até falar, ó, eu tô aqui se você precisar conversar, tal. No contemplativo, que já seria o estágio 2, você já pode até conversar. Você sabia que tem forma de lidar com esse vício? Eu sei que você, né? Eu sei que você bebe e tal, mas você pode até diminuir. Mas você sabia que se você, em vez de beber vinho, se você beber suco de uva natural, você tem os mesmos benefícios da uva, ou comer uva pura, tal, sei lá. Eu tô falando besteira aqui, é sua área, Isa. Ou, tipo, você tem outras formas de você conseguir os benefícios do vinho, por exemplo. Ou, tipo, eu sei que você, mas sabe que água com gás é uma delícia com limão espremido. Sei lá. X. Sim. Aí a pessoa tá no momento contemplativo, aí ela vem no momento da preparação. Peraí, eu quero realmente parar de beber minha taça de vinho à noite. Eu quero substituir. Ela já tá mais aqui, ó. Aí você começa a criar um plano com ela. Peraí, então o que você vai fazer? Você sente desejo como? Quando que você sente desejo? Quando vê o desejo, o que você vai fazer? Vamos criar um plano? Então você vai lá e você vai beber suco de uva. Se não passar, você vai me ligar e eu vou te ajudar. E vou conversar com você, a gente vai fazer uma caminhada. É muito legal ter companhia nessas horas. Ela tá assim, no contemplativo, pra preparação pra mudar. Aí ela vai pra ação. Pra ação, ela já entendeu que aqui é péssimo e aqui é um bonzinho, mas aqui é péssimo. Aí vocês têm um plano de ação. Se eu fosse a conselheira da pessoa, teria um plano de ação. Como que a gente vai fazer? Qual que é a substância? Como a gente vai tentar substituir com exercício, com alguma coisa, tal. E aí você vai dando força. Na ação, é bem complexo, porque essa pessoa na ação precisa de muita ajuda. Precisa de suporte, precisa de compreensão, porque às vezes tem recaída. Como que eu vou aprender com essa recaída? Existem todas as técnicas da onda, tem um amigo para ligar, tem um grupo de apoio, várias coisas você pode fazer. Aí depois é a manutenção, que a pessoa quer realmente ter esse estilo de vida. Ela quer ou beber uma taça de vinho só na semana, ou quer tirar a bebida da vida, porque ela sabe que ela não quer fazer, não quer mais ter isso e tal. Aí você ajuda nela a manutenção. A hora que ela recair, o que você vai fazer? Bem feito! Eu te falei. Não. É ajudar e tudo de Eu novo. sinto muito que teve recaída. Recaída faz parte da doença, do vício. O que você aprendeu com isso? Você não voltou a estaca zero. Sim. O que você aprendeu? O que funciona? O que não funcionou dessa vez que você pode modificar para o futuro? Então é perspectiva. Fez sentido? Você acha que eu respondi a pergunta? Então, acho que sim. Eu acho que ela vai linkar com essa outra pergunta aqui, da Kathleen. Doutora, como quebrar o ciclo? Doutora. Minha amiga. Eu tô só lendo. Ai, Kathleen. Doctor, como quebrar o ciclo recompensa? A nível cerebral. A nível cerebral. Como ajudar nessa programação neuroquímica se a dopamina é liberada após o consumo? Quais estratégias podem ser úteis para não recair? É muito importante você entender, essa pessoa entender o quê? Por que eu estou usando? Primeiro, né? Lembra que a gente voltou? Qual é a dor? Quando eu entendo qual é a dor, eu vou entender qual é o papel que esse vício tem na minha vida. Porque ele está me dando uma recompensa que é curto prazo. Às vezes, se eu, por exemplo, se há uma dor, vamos supor, eu vou pegar aqui, é uma dor de estresse, né? Eu tô estressada no meu trabalho, eu tenho pressão. E aí eu uso isso para lidar com o estresse. Tá dando então, umas cortadinhas, mas foi. Tá me ouvindo agora? Então vamos supor que o problema seja estresse. Estresse de trabalho. E aí tem todas aquelas coisas que eu usei como exemplo do menino, né? Tem problema em casa, tem várias coisas acontecendo na vida dessa pessoa. A gente vai entender o que está acontecendo na vida dessa pessoa. E a liberação da dopamina, ela é complexa, porque a liberação da dopamina de uma substância química, ela não é natural, ela é artificial. E ela atrapalha muito o cérebro, porque, por exemplo, de uma forma geral, vamos supor que a dopamina ela é ótima. Mas quando eu uso uma substância química, ela libera muito mais dopamina do que deveria. Tem várias formas disso acontecer, tá? Pode ser uma conexão no outro lado da sinapse. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas se você quiser entender o neurônio tem o sinapse cleft, e ali acontece, pode ser uma troca, pode ser várias formas que isso acontece da dopamina, eu não tô lembrando direito. Mas vamos supor de forma bem... Ai, olha o tratamento VIP. Água. Vamos supor que a dopamina seja um pirulito. Eu adoro pirulito de cereja. Quando eu uso álcool, eu tô chupando o sabor de 15 pirulitos, num pirulito só. É muito mais gostoso. É muito mais saboroso. É muito mais dopamina acontecendo. Então, se eu for comer uma maçã, não vou ter tanta dopamina assim. Quando eu for entender
que o que está causando eu querer ter essa dopamina que é muito mais contida, meu corpo muito mais complexo, meu corpo se acostumou, eu vou entender onde está a dor e eu vou tentar procurar um substituto. Às vezes o falar da onde vem minha dor vai me ajudar. Às vezes achar uma forma de estratégia para não consumir mais, até meu corpo se acostumar, porque demora um tempo para o meu corpo voltar a se acostumar com um pirulito só de cereja, que ele está querendo 15. E essa mudança ela vai poder acontecer quando eu mudo o meu comportamento. Só que ela vai vir com dor, ela vai vir com mal-estar. Dependendo da substância química aqui no Canadá, eles dão metadona. Se a pessoa é viciada, por exemplo, em heroína, ela recebe um medicamento diário num lugar específico, porque é uma dose bem menor e é oral do que seria aquela droga para tentar lidar com o desejo. Então, o desejo, em vez de vir bem pequenininho. Se é álcool, por exemplo, você ainda vai ter o desejo do álcool. Então, a gente tem que achar uma substituição que funciona para você, para lidar. É conversar sobre estresse? E eu quero realmente parar? Então tá, então eu vou ter um grupo que eu vou conversar, vai ter uma pessoa que eu vou ligar quando eu tiver com desejo, que vai me falar, olha, vamos parar, tal. No começo, você vai achar que nunca mais você vai conseguir viver sem os 15 pirulitos. Vai ser muito difícil, porque você vai sentir o desejo. Mas daqui a pouco, seu corpo se adapta de novo, porque nós somos resilientes. E daqui a pouco o corpo entende que você não precisa e não vai ter tanto prazer naquilo lá. Agora, se é uma pessoa que bebeu cronicamente, aquelas pessoas realmente alcoólatras, que bebem uma garrafa de uísque por dia, é mais complexo, porque aí o fígado delas vai estar comprometido, talvez vai exigir um tratamento médico. Então, vai depender. Então, vamos lá. Primeiro, entender de onde vem essa dor, de onde vem esse desejo de usar, o que ela está alimentando, o que ela está protegendo, o que ela está anestesiando, trabalhar isso com terapia, com trabalho e tal, e a hora que vem o desejo, tentar achar formas alternativas para o cérebro se reprogramar. Eu respondi ou não? Sim. Eu acho que sim. Acho que você tinha até que fazer uma linha da dor, das coisas para... Uma linha da dor? Um bom slide, de perguntas, a Stephanie falou que a quarentena está aflorando muito os sentimentos mesmo. Marcos, e se meu amigo está tenso no trabalho? O vício dele é o trabalho? Só explica pra gente. Não necessariamente. É muito difícil você olhar para uma pessoa e falar, ela é viciada em tal coisa. Ela que precisa fazer mais uma análise com algum profissional. O trabalho e o estresse não são necessariamente a mesma coisa. Você pode ser estressado sem estar viciado. Você pode gostar muito de uma coisa sem ser viciado. Você pode adorar esportes, mas você parar de fazer esporte não vai te fazer mal. Emocionalmente, você vai conseguir ficar uns dias. Agora, se faz mal, talvez você seja viciado. Mas, gente, tem um problema de falar a pessoa viciada em esporte. Porque eu acho que esporte é muito ensinado, na minha pós, pelo menos foi ensinado, como uma alternativa ao vício. Um vício saudável, por exemplo. A pessoa come muito alface. Claro que tudo em extremo vai fazer mal. A Kathleen, ela é fisioterapeuta mesmo. Tudo. Ela vai te falar que um exercício feito de forma errada vai acabar com a sua coluna, vai acabar com o seu joelho. Então a gente pensa nesses malefícios. Mas é o tipo de coisa que você ter um hábito vai te fazer muito bem. Se você todo dia fazer da forma adequada, né? Fizer da forma adequada que não impacta seu corpo negativamente, eu não consigo ver um malefício. Sou viciada em morango. Beleza, você come morango pra ficar intoxicado? Não, você vai comer um bowl por dia, isso vai te fazer mal? Então, acho que a gente tem que ser muito cauteloso com o que a gente chama de vício. Agora, a pergunta me soa, tipo assim, ele é estressado no trabalho, ele é viciado no trabalho? Eu acho que é importante, o que essa pessoa sente? Eu acho que um ponto bom de se tratar também é o vício do trabalho, né? Porque, por exemplo, eu sou um pouco viciada no meu trabalho. Será? Só um pouco. E quando eu não estou trabalhando, por exemplo, na quarentena, que eu tenho dias extremamente inúteis, que eu não faço nada, para mim é terrível. Eu fico meio doida, porque eu falo, gente, eu não produzi absolutamente nada hoje. Então, eu acho que isso também é um tipo de vício, eu vou ser inadequada. Então, vai tomar banho e vai curtir seu tempo off, menina! De qualquer forma, não. Se você tá sentindo inútil, tá vendo? Thank you, doctor. Essa é a amiga. Tem a diferença aqui. Por quê? Eu lembro da semana passada, eu perguntei por quê. Aqui não é a hora. É o seguinte, se você sente o seu trabalho não é o seu valor. Aí volta para autoestima. Qual que é o seu valor? O seu valor tá no que você faz, no que você tem ou no que você é? Se você perder o seu trabalho hoje, você vai perder o seu valor inerente como ser humano? Não. Não. Mas é possível que você se sinta como? Perdi minha identidade. E vai ter que se reinventar. Claro que você é super resiliente, você vai sair dessa e você vai se reinventar, porque é isso que você faz. Mas é importante, de novo, qual é o papel desse vício de trabalho que tem na minha vida?
É uma dor? É um estresse? É um senso de conexão? É um senso de controle? Que significado? Não é o qual é o vício. Qual é a dor? Eu acho que essa Sim, coisa do Matê é a coisa mais importante que a gente vai falar hoje. Que papel que o vício tem na sua vida? Sabe? sim, Porque é isso que sim. vai responder todas essas perguntas que estão calando. Tipo, por que que eu estou fazendo isso excessivamente? Estou colhendo os frutos negativos na minha vida e está atrapalhando minhas relações. Aí a minha Sim. pergunta é o seguinte: olha para o que você está fazendo e tenta fazer um diário do que acontece no seu dia. O que são os gatilhos para você procurar o que você está procurando. E aí você vai entender melhor qual a função que esse vício tem na sua vida. A gente tem Sim. muito pouco tempo, o tempo passa muito rápido, mas eu queria falar uma Temos coisa. 10 minutos. Perguntaram meditação, ajuda? Muito, 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 muito. Ai, a Meg transformando o seu Instagram. Gente, a Meg, é a pessoa para se seguir para você melhorar seu Instagram. Ela dá inúmeras dicas. Ela tá lançando os cursos, não sei se ainda tem vaga. Eu tava louca pra fazer esse curso, mas eu tô com muita tarefa do mestrado. Mas, ó, ela tem curso, eu não tô fazendo propaganda enganosa, ela é minha amiga, só que o curso dela, assim, tipo, eu tô louca pra fazer. Melhora seu Instagram. Nesse momento de quarentena, não tem momento melhor pra você melhorar seu Instagram e levar seu negócio pro online, então sigam a Meg, tá? Discordo. Do que você discorda, Marcos Vini? Perdão. Verdade da culpa, viciada na culpa. Eu vou esperar. Acho que você falou de meditação. Se ajuda? Pode te ajudar. Se você, tipo, por exemplo, como que a meditação vai te ajudar? Se você tiver, vamos supor que seja álcool. Você decidiu parar de fazer álcool, certo? Consumir álcool, fazer álcool. Você faz cerveja no seu quintal. Mas você decidiu parar de consumir. A meditação, ela pode te ajudar para lidar com o desejo de usar. Então, você tá com o desejo de usar, aí o que você faz? Você tem a meditação, ou sei lá, o que você faz é tipo assim, tudo bem, eu vou meditar agora porque eu tô com desejo de usar, eu sei que esse desejo vai passar, essa meditação vai me deixar no presente, entender da temporalidade do meu desejo, eu vou ficar calma aqui, eu vou respirar fundo, eu vou ficar centrado. Isso já te acalma. Então pode Sim, ajudar, mas é para todo mundo? Não. Eu medito? Não. Mas eu sei que tem muito estudo sobre meditação. O que a meditação faz? Ela te ajuda com mindfulness, ter a noção do presente, parar de pensar no passado, parar de ficar focando no futuro. O agora. Você não sabe quanto tempo você vai ter desejo de consumir o açúcar, mas você tem o agora. Nem é o hoje. Na próxima meia hora eu não vou consumir. Eu vou beber um copo d'água. E você não vai ter o desejo absurdo o tempo todo. Ele parece que é o tempo todo, mas não é. É a onda. sim, A onda sim. do desejo aqui, ó. Ai, tá vindo. Nossa, mas eu preciso de cigarro. Passou. Vai vir outra onda. Consegui uma, consigo outra, consigo quantas forem necessárias. A força tá comigo. E a Sim, meditação, ela sim. dá um pouco dessa força. Oração dá um pouco dessa força. Fé é um dos agentes protetores. Acreditar em Deus. Acreditar que Ele tem o poder de curar. Esperança. Vamos lá. Eu sei que a gente tem 8 minutos. Eu queria muito falar Isso. sobre os fatores que são protetores para o uso de substâncias. E vícios, especialmente. Tem várias coisas que podem proteger um ser humano para, se eles provarem algum tipo de substância, eles não vão ficar viciados. Se eles verem um filme pornográfico, eles não vão ficar viciados à pornografia. Se eles consumirem açúcar, eles não vão consumir açúcar. Sabe? Vamos pensar no geral. O primeiro deles é ter um bom exemplo adulto na vida, ser criança em especial. Se eu tenho uma mãe que é nervosa, gritona, consequentemente, eu vou ser assim. Se eu tenho uma pessoa que é mais equilibrada, que pede desculpa, que eu não vejo consumindo, tipo assim, minha mãe não senta do meu lado e bebe 5 taças de vinho, fica bêbada e perde o controle. Ela é centrada. Não tô falando que nunca usa, mas tô te falando assim, é muito importante esse exemplo de é perfeição que eu tô falando? De jeito nenhum. Não tô falando, ninguém é perfeito, pelo Sim, amor de sim. tudo. Todos nós temos nossas dificuldades. Mas eu estou tentando melhorar. Se eu tenho um problema, eu estou procurando ajuda. Às vezes, um modelo positivo de adulto é um que vai se cuidar, né? Tô com dependência química, eu vou numa clínica. Tô tendo problema no meu casamento, a gente procura terapia de casal. Sabe, Sim. isso é exemplo de saudável, porque alguém está procurando ajuda. Importante, as crianças. Aqui é mais para criança, tá? Vamos pensar nas crianças. As crianças precisam ser supervisionadas. Supervisão é um fator protetor. O que é uma supervisão? É ser o pai helicóptero que está em cima resolvendo tudo? Não. Meu filho está brincando lá fora, eu estou aqui, eu estou observando. Uma das coisas que acaba com as crianças é quando as crianças precisam ter papéis de adulto na vida. Então a mãe coloca a criança como responsável.
o pai coloca a criança como responsável, eles têm papéis que não são deles. Isso faz muito mal. Um outro fator protetor que eu já falei é a fé. A fé protege a gente de muita coisa, porque quando eu tenho problema, eu não tenho só um Deus que eu confio, eu tenho uma comunidade que me apoia. Eu tenho o social. O social é extremamente importante. Tem um estudo científico que fala que o homem, quando depois de idoso, ele perde o cônjuge, a cônjuge dele, a esposa dele, ele morre em 2 anos. E a esposa, ela demora para morrer depois que ele morre. Por quê? Porque geralmente ela tem uma conexão social muito maior. Ela está conectada com pessoas. O que faz ela sobreviver mais tempo? Essa conexão social. Essa conexão social também é um fator protetor contra as drogas. Por quê? Lembra que eu falei que se você tem um amigo, você pode desabafar? É a mesma coisa. Se você tá mal, às vezes, em vez de ir lá e fumar um cigarro, você vai ligar para mim e falar: Meu, eu tô tão brava, eu tô de TPM, eu precisava de um cigarro, mas eu tô largando, eu larguei, me ajuda. Sim. Outra coisa que serve como um fator protetor é ter objetivos, ter sonhos, ter alvos. Às vezes você tá aí na quarentena e você tá sentindo mais angustiado porque você realmente não sabe o que fazer. Cria um alvo para você nesse período, nem que seja todos os dias eu vou ler, eu vou abrir a janela do meu quarto, vou tomar sol e vou ler por 30 minutos. Esse é um alvo do seu dia. Vou criar uma conta do Instagram sobre as receitas que eu faço. Vou, sei lá, pensa no alvo. A Isa tá criando um monte de manual aí, né, Isa? Tô, pior que tô. E a outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Eu já falei isso antes e eu vou falar de novo porque eu acho que é essencial. A gente tá numa era com Google, com YouTube. Tem muitos vídeos de pessoas que já passaram pelo vício, que podem te ajudar, que podem te falar de um grupo, que podem te falar de livro. Pra quem é viciado em álcool, existem os alcoólatras anônimos, né? Alcoólicos anônimos. Tem para quem tem problema com, já foi viciado com cocaína, essas coisas, tem narcóticos anônimos. Eu já assisti aulas, eu já assisti grupos, né? Gente, a coisa mais inspiradora da minha vida foi sentar naqueles grupos e escutar a história deles. E como é difícil pra eles. Tipo assim, pensa num senhor que bebeu a vida inteira, casou 3 vezes, não tem mais contato com o filho, ele só tem aquele grupo. A pessoa, eu lembro de uma mãe que foi viciada em cocaína, ela estava grávida. Ela não tinha contato com a filha, porque o governo tirou a filha dela porque ela não era uma mãe adequada. E ela contando da dor de preferir usar a droga do que estar com a filha dela. São universos que a gente não tem noção. O vício acaba com a vida da pessoa. O vício pode acabar com a sua vida. E é tudo uma questão de entender, parar, respirar. O que isso está acontecendo na minha vida? Por quê? Vamos supor, mas eu bebo socialmente. Mas vai que um dia você toma vinho a mais que deveria, bate o carro e fica doente. Sim, entendeu? Sim. Tem várias variáveis. Ou você acaba machucando o seu filho porque você não teve controle, você bateu mais que forte. Tipo, mas ele superou. Será? Esse sequela emocional que tá deixando, ele impacta a família inteira. A família inteira. Sim. Então, é um assunto muito delicado. E assim, ele tem várias nuances. Hoje a gente tá fazendo um arrematadão. Mas dá pra ter uma live só sobre o álcool, dá pra ter uma live só sobre a cocaína. Sim, dá pra ter uma live só sobre os estágios de mudança com aquela balança que eu expliquei. Dá pra ter uma live só sobre o açúcar, né, Isa? Só sobre chocolate. Sim. Mas dúvida. Eu acho que é muito importante a gente colocar na Voltou. Tá me ouvindo? Faltando 2 minutos para acabar, deu uma paradinha. Só para o pessoal, quem puder ir, tiver alguma ideia de assunto de live, a Rebeca já vai terminar o pensamento dela. Se você tiver algum assunto que você quer que a gente debata semana que vem, escreve aqui embaixo, tá? A gente vai falar de limites, Isa? Não era o segundo tema? É limites? Ou não? Então esquece, esquece que eu falei. Esquece que eu falei, limites. Não, mas se não for, pode ser. Dá dicas aí. Não, limites. Gente, se ninguém falar nada, é limites. Se ninguém falar nada, resumo é limites. meio... Fala. Não? Eu terminei. Então, no fim, o resumo de hoje é a gente tem que parar de perguntar qual o seu vício e tem que começar a perguntar qual é a sua dor. Eu acho que sim. E aí, claro, que é importante entender a dor. Aí depois, a natureza cada coisa vai ter uma natureza do vício. Vai impactar seu corpo, seu cérebro. Trabalhar com esse vício, depois atacá-lo da melhor forma possível. Procurar um profissional.
que é especialista nessa área, ou procurar conteúdo que vai te ajudar a parar com esse vício. E se blindar com possibilidades, com contatos, com pessoas que podem te ajudar, com grupos, com medicamentos. Procura ajuda. Existe ajuda. É importante você entender a sua balança, né? Quais são os seus ganhos? Quais são suas perdas? Suas perdas são reais? Elas podem ser piores? Vale a pena parar para os seus ganhos? Sabe? Eu acho que é olhar para dentro de si e entender o próprio vício. Culpa. Falar sobre a culpa? Ansiedade. Ansiedade. Limite, ansiedade e culpa. Temos esses 3 aí. Talvez Aí vamos fazer a votação de novo. Tá. Limite, ansiedade. Vou escrever aqui. Aí a gente faz a votação, quem ganhar, a gente fala semana que vem. Nós temos 1 minuto e 10. Primeiro, muito obrigada por estarem com a gente na live. Eu vejo alguns rostos das nossas lives, eu fico tão feliz. Muito obrigado por estar com a gente. Se você me pediu sugestão de falar coisa para hoje que não respondeu, eu peço desculpas. Entre em contato, manda mensagens, eu vou ficar muito feliz de te ajudar. Não quero deixar ninguém se sentindo desamparado, porque uma live ela é dinâmica. Mas eu tô aqui, a Isa tá aqui também. Mandem directs para nós e a gente vai conversando. Obrigado por estar aqui com a gente. Tomando água, tomando café, conversando. A autoestima também. Autoestima também. Deixa eu já escrever aqui. Limites, ansiedade, culpa, autoestima. A gente vai colocar uma votação e a gente vai decidir. Aí a gente faz a votação, beleza? E depois, se vocês puderem falar, se 6h30 tá um horário bom. Que a gente tá tentando achar um melhor horário. 6 ou 6h30. Eu faço a votação